A segurança que você procura pode começar aí dentro de você mesmo e eu vou te ajudar com isso. Muitas vezes a insegurança que a gente sente, não necessariamente ela vem de coisas externas, mas muitas vezes vem de como a gente está se sentindo internamente, a gente com a gente mesmo. Quando a gente está desregulado e desconectado, o nosso corpo, ele entende que a gente está em constante perigo. E aí quando o seu corpo começa a entender que você não precisa mais ficar em estado de alerta, é aí que você começa a se sentir mais seguro. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 4 dicas de como que você vai conseguir isso. A primeira dica é corregule. O que significa isso? Quando você tem alguém para contar as suas coisas, para dividir as suas dores, para desabafar, que seja, o que começa a acontecer? Quando você fala com aquela pessoa, além de você conter essa dor, você alivia o seu sistema nervoso. É muito comum isso acontecer com os meus pacientes em processo terapêutico de um modo geral. O paciente vem, às vezes, muito irritado, frustrado, chateado, decepcionado, com alguma dor muito profunda, e aí quando ele começa a conversar, falar, colocar para fora as suas emoções, as suas dores, e ele começa a perceber que do outro lado, ali no caso eu tô tranquila, eu tô ouvindo, eu não tô criticando, julgando, querendo resolver ou minimizando aquela dor da pessoa, e muito menos abandonando essa pessoa porque ela tá se mostrando vulnerável, ela começa a se sentir mais segura. Ela começa a perceber que se mostrar vulnerável não é um perigo, porque ela tá ali com uma outra pessoa, tá colocando ali tudo pra fora e ela começa a se sentir mais segura. É super comum acontecer isso nos meus processos terapêuticos. A pessoa chega assim, e quando ela vai embora da terapia, quando acaba, né, a sessão, ela tá mais tranquila, às vezes até a fisionomia mudou, a pessoa chega ruborizada, né, vermelha, de tanta raiva às vezes, e já sai mais tranquila. Ai, que alívio, tô relaxada, tô bem melhor. Às vezes só o fato de você conseguir verbalizar e falar para outra pessoa, isso já te organiza. E aí você pode falar assim para mim, eu tenho certeza que você tá pensando isso, mas hoje em dia ninguém quer ouvir ninguém mais. E você tem razão, é verdade. Muitas pessoas têm receio de falar com outras pessoas para não se mostrarem vulneráveis, porque em algum momento aquilo pode se virar contra você. E, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente a gente sabe que é. Se você não tem ninguém que você possa contar ou que você confia, por isso que eu indico muito um processo terapêutico, você encontrar um profissional, alguém que possa fazer isso com você, ou um amigo, alguém de confiança, seu marido, sua esposa, alguém que você confie plenamente para você poder fazer esse processo de corregulação. Você se regula junto com outra pessoa. Isso te dá uma segurança maior de se permitir até sentir o que você sente. Quando você está inseguro internamente, é porque você está lidando com várias coisas ali internamente, sozinho. Você tem muitas coisas ali guardadas, reprimidas, e você não consegue dividir isso com ninguém, não consegue extravasar, não consegue mostrar isso para ninguém, e aí você começa a se sentir inseguro com aquilo que você está sentindo. Então esse processo de corregulação é muito importante. Se você tiver alguém ou puder ter um profissional que te ajude nisso, isso é um primeiro passo para você começar a se sentir mais seguro com você mesmo. Uma outra dica que eu vou te dar parece até muito simples, óbvia, mas respire. É claro que é uma coisa que a gente faz sem nem perceber. A respiração, a gente não está o tempo todo conectada com ela. Mas, quando a gente está lidando com alguma dificuldade, está se sentindo inseguro, a nossa respiração, a gente tende até a aprender a respiração ou respirar muito curtinho. Quando a gente começa a fazer esse entendimento de que tá, eu tô me sentindo insegura, deixa eu parar para respirar. Você traz a sua respiração pro consciente. Às vezes eu faço isso com algumas pacientes minhas, que eu sei que vão passar por alguma situação, algum compromisso, algum evento, alguma coisa que elas têm receio, e eu mando uma mensagem, não esquece de respirar. É um lembrete de você se conectar com o seu próprio corpo. Quando você faz isso, você toma o controle da situação. Um exercício muito simples e prático que eu mesma faço, antes de gravar vídeos aqui, eu faço vários tipos de exercício, e um deles é essa questão da respiração. Então quando você se perceber inseguro, tenso, com medo, experimenta prestar atenção. Você inspira, segura um pouquinho e expira, solta, de uma forma bem consciente e demorada. Quando a gente fala de exercício de respiração, a primeira coisa que a gente pensa é em inspirar. Mas pensa no expirar, botar pra fora. E aí quando você fizer isso, você pensa que você tá pegando seus medos, suas inseguranças e expelindo. Então você puxa e solta. De uma forma bem demorada. O nosso sistema nervoso, ele se acalma
quando você faz isso. Imagina que o seu cérebro tá ali num momento de tensão, tá com medo, tá inseguro, então o seu cérebro tá tenso ali. Então que não tá recebendo oxigênio suficiente, então aquela tensão fica. Quando você começa a conscientemente fazer essa respiração, o seu cérebro é como se ele fosse se organizando. Então vem mais oxigênio, eu consigo processar as coisas melhores. Quando a gente fala assim, que a gente brinca, respira fundo, conta até 10. Conta até 10, respira, é exatamente isso. Então você ter o controle sobre isso, sobre o seu corpo, sobre a sua respiração, perceber isso, te ajuda muito a se sentir muito mais seguro. A terceira dica para você se sentir mais seguro é movimente o seu corpo. E aí eu não estou falando de fazer atividade física, sair correndo, se exercitar, isso também. Mas quando você estiver se sentindo inseguro, com medo, tenso, começa a se movimentar. Quando eu vou gravar aqui também, eu faço quase que um aquecimento, parece que eu vou fazer uma atividade física, vou correr. Eu movimento todo o meu corpo antes de começar a gravar. Eu faço alguns alongamentos, eu faço várias coisas para colocar o corpo em movimento. Vamos pensar assim que tudo é energia. O seu corpo é energia pura. Então, se você coloca isso para fora, você se movimenta, você faz alguns movimentos diferentes que o seu corpo provavelmente ali está tensionado, você libera. Quando você está com medo, inseguro, qual que é a primeira coisa que a gente faz? E isso é um mecanismo de defesa, tensionar o próprio corpo. Pensa assim que o nosso cérebro é primitivo. Por mais que a gente estude sobre ele, saiba muita coisa sobre ele, o funcionamento a gente não tem como mudar. Então, quando o seu corpo tensiona diante de uma insegurança, de um medo, é um jeito dele lidar com aquela situação para reagir. É como se ele estivesse se preparando para reagir. Você está me assistindo agora. Se você está tenso, você está com o ombro tensionado. Experimenta relaxar esse ombro. Experimenta relaxar o seu corpo um pouco. Às vezes a gente fica nesse estado assim e nem percebe. Então, quando você começa a ter esse domínio sobre o seu próprio corpo, então tá, eu tô tensa, então relaxei. Você começa a lidar com as coisas de uma outra forma e se sentir mais seguro. Não é à toa que os atletas, as bailarinas fazem o aquecimento. É claro que é para não se machucar quando começa a fazer um exercício, mas é uma forma de liberar a tensão. É como se você estivesse preparando o seu corpo para lidar com as situações. Então você pode fazer isso no seu dia a dia. Você está aí no seu trabalho, na sua casa, fazendo uma comida, alguma coisa, se movimenta. Faz isso, relaxa, né? Faz um movimento. Eu estava até lendo um livro outro dia que fala sobre esse assunto aqui. Tem uma frase muito legal ali que eu vi que faz muito sentido. Ele fala assim, quando você estiver fazendo esses movimentos que parecerem meio desconfortáveis, você ficar meio envergonhada, a frase diz assim, se você se sentir um idiota fazendo isso, é um preço muito baixo a se pagar pela sua saúde mental. E é mesmo, às vezes a gente fica, ai, não vou fazer isso, porque e se olhar, e se acharem que eu sou um bobo, e se acharem que isso, aquilo, é um preço muito baixo. Você vai, se movimenta, faz, e aí você se sente melhor. Isso é até um exercício para você lidar com a sua autoconfiança, com a sua segurança. Se movimenta, se mexe, faz alguma coisa para sair desse estado. Você tem o poder de fazer isso. Claro que isso não vai resolver a situação, mas ela vai preparar o seu corpo e a sua mente para lidar de uma forma muito melhor com isso. E uma última dica aqui para você se sentir mais seguro, se toca. Literalmente, se toca se pegue, massageie. Pega em você, se sente, se perceba. Muitas vezes a gente se desconecta da gente mesmo, a gente está tão atarefado, correndo tanto, lidando tanto com as coisas, que a gente começa a ter uma percepção da gente mesma completamente distorcida. Então, agora que você está me assistindo, pega a sua mão, segura a sua mão, sente os seus dedos, os seus braços, aqui, como é que você tá? Você tá muito tensa, minha mão é muito gelada, tô com frio, tá frio hoje, então eu tô sentindo, a hora que eu me toco, eu me percebo, você também começa a ter um controle maior sobre você. O que acontece com o seu corpo quando você tá inseguro? Isso é importante também. Por que a insegurança tá muito atrelada ao medo? Porque se você não se percebe, se você não sabe exatamente quem você é, o seu tamanho, o lugar que você ocupa, o que você representa, se você não se conhece nesse nível, isso te torna uma pessoa muito mais insegura. Então, esse tocar e se massagear, se você puder fazer uma massagem com um profissional especializado, ou você mesmo, você se perceber quem é você. Isso é quando a gente fala ali de pessoal que faz balé, que faz artes cênicas, teatro, eles têm muito esse tipo de exercício para se perceber. Qual que é o lugar que você ocupa? Você sabe quem exatamente é você? Quando você faz isso, você também pode pressionar,
Isso também libera várias sensações para você. Então, como eu falei, minha mão gelada, eu senti um frio aqui, eu apertei, dei um alívio. Então você vai se percebendo, você começa a sentir muito mais seguro, porque você sabe exatamente o espaço que você ocupa. Então eu te dei 4 dicas aqui para você se sentir muito mais seguro. Então, para recapitular, corregule, respire, movimente o corpo, se toque e se massageie. Com essas 4 ações, se você puder fazer, e você pode fazer isso todas juntas, você vai perceber, e quase como instantaneamente, como você vai se sentir muito melhor, muito mais seguro de si. Por isso que eu gosto de fazer esse trabalho aqui com você, te mostrar sugestões, coisas simples. É claro que eu te dei dicas aqui muito simples, práticas, para você lidar com uma situação pontual. É claro que os seus medos, as suas inseguranças podem ter raízes muito mais profundas. A gente está lidando aqui só com a coisa prática, né? Se você quiser se aprofundar ainda mais, se entender, se conhecer, eu vou recomendar para você o Encontre-se, que é uma jornada de autoconhecimento que eu fiz. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Se você se interessar, você clica lá, vai aparecer um vídeo explicando exatamente como que funciona. É uma jornada, se você se interessar, você entra lá comigo nesse processo. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar um outro vídeo aqui, no finalzinho vai aparecer em algum lugar aqui na tela, um card para você, vai aparecer um vídeo aqui para você chamado É Por Isso que o Medo te Paralisa. Eu vou explicar exatamente ali para você como é que funciona essa questão do medo, como a gente falou, essas duas coisas, né, insegurança e medo. Esse outro vídeo aqui também vai te ajudar a você se aprofundar ainda mais nesse entendimento. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.